Olá, meninas! Olá, meninos! Vamos para mais uma aula? Hoje, a nossa hora da aula, EJA, termo 1, aula 6. Olha lá! Mais uma aula. Sou eu, Janaína. Vou falar mais um pouquinho com vocês. Nossa aula 6 começa com a língua portuguesa. Vamos lá para o nosso cabeçalho, escola, professor ou professora, aluno, o nome de vocês, turma, termo 1, né? Na aula de língua portuguesa hoje, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos falar sobre ciências naturais na nossa aula 6. Vocês vão colocar a data, o mês, nosso ano, né? 2021. E vamos lá para a nossa aula 6. Ciências natural. Nós temos um texto da nossa leitura de interpretação e o gênero textual que nós vamos falar hoje não é nenhuma poesia, né? Não é nenhuma receita. Hoje não tenho lá o meu pão de queijo, o meu bolo, né? Hoje nós vamos falar de um gênero textual científico, já que estamos falando das ciências. E nós vamos falar dessa doença que tem nos atormentado, que aí um pouquinho mais de um ano, né, tem infelizmente tirado vidas, que tem tirado um pouquinho a nossa paz, o nosso sossego, nos afastado de quem a gente ama, do convívio dos nossos amigos, né? Dos nossos entes queridos, das pessoas que nós gostamos de abraçar e de estar perto, que é o Covid, né? Conhecido por coronavírus, Covid-19. E o que é o Covid-19? Nós falamos o Covid, né? Mas é a Covid-19, porque é uma doença, né? Um vírus, no caso. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus. Então, ela é uma doença. A Covid é uma doença que é causada por um vírus, pelo coronavírus SARS-CoV-2, por isso Covid, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadro respiratório infelizmente graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias. E desses casos, aproximadamente 5% pode necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, suporte ventilatório. O que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus, Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Então, se a gente poder ver, não é de agora, né? Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência, na microscopia, parecendo uma coroa, em decorrência, por isso que ele chama de coronavírus, né? Em decorrência na microscopia, gente, parecendo uma coroa, a maioria das pessoas se infecta com o coronavírus
ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Sintoma da Covid: febre acima dos 37,8 graus, tosse, dor no corpo e cansaço, sintomas gastrointestinais como diarreia mais raro, dificuldade de respirar. Então ele é chamado de coronavírus, corona por ele parecer, né, ter aquele formato de uma coroa, né? E os sintomas da Covid, assim, os mais perceptíveis, né, é a febre acima de 37 graus, a dor no corpo e aquele cansaço, a dificuldade em respirar, os sintomas gastrointestinais como diarreia, né, mais raros. Medidas preventivas. Atualmente não existe vacina. Quando este texto, né, quando este texto informativo foi feito, ainda não tinha vacina, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos, né, a vacina. Muitos de nós ainda estamos aí esperando a nossa vez, e ela há de chegar. Atualmente não existe vacina para prevenir a infecção por Covid-19. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Mesmo agora que nós estamos com a vacina, muitas pessoas, os mais idosos no caso, as pessoas da saúde que estão à frente, já tomaram a vacina. Os idosos, né, estão seguindo a lista de idade, estão tomando a vacina, alguns já tomaram a primeira e a segunda dose. Mesmo assim, não estão totalmente imunes e temos que continuar com essas medidas preventivas, lavando a mão, cobrindo o nariz, evitar a aglomeração ao máximo, que fiquemos em casa, que mantenham os ambientes sempre ventilados. Não vamos compartilhar os nossos objetos. Vamos lavar as mãos, usar álcool gel, mesmo que nossos entes queridos, pai, mãe, avós, já tenham tomado a primeira e até mesmo a segunda dose. Você conhece alguém que teve Covid-19? Qual sua principal preocupação com esta doença? Diante de tudo que estamos passando, o que você acha que vai mudar na vida das pessoas? Queridas alunas, queridos alunos, nós temos que nos cuidar. Nós estamos vivendo agora, neste momento, uma segunda cepa, né? Uma segunda etapa dessa doença. Infelizmente, ela está vindo mais violenta, está levando vidas, né? Vamos procurar nos cuidar cada vez mais. Covid é uma doença muito perigosa. Em setembro do ano passado eu fui contaminada. É muito triste, sabe? É uma doença que a gente não sabe se a gente vai escapar, se a gente vai viver. É muito triste. Estudo da língua portuguesa, sílaba. Agora vamos mudar um pouquinho o foco do nosso assunto. Vamos lá, animar um pouquinho. Sílaba é um fonema, um grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Sem vogais, não há sílaba. Palavra: fé, boné, árvore, palmeirense. Divisão silábica: fé. Classificação: uma sílaba, monossílaba. Boné. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra boné? Vamos lá? Boné. Duas. Então é uma palavra de sílaba. Duas sílabas. Árvore.
árvore. 3 palavras, trissílaba. Palmeirense, palmeirense. Eu abro a boca 4 vezes. Então, 4 ou mais, polissílaba, ok? Compreensão. Leia com atenção o texto abaixo. A mão direita. A mão direita. A mão direita tem uma roseira que dá flor na primavera. Entrai na roda, ó linda roseira, abraçai a mais faceira. A mais faceira eu não abraço, abraça a boa companheira. Escreva as palavras em destaque no texto em ordem alfabética e complete o quadro. Vocês lembram que é a ordem alfabética, né? Seguindo lá a ordem do alfabeto. Responda conforme o poema. Quantos versos o poema possui? Quantas estrofes o poema possui? Encontre palavras para rimar com roseira, faceira, abraço, flor, companheira. Forme frases com palavras abaixo. Então, vocês vão formar frase com as seguintes palavras: roseira, abraço, companheira. O abraço nós podemos falar assim, ó, estamos saudosos de um abraço. Não é verdade? Porque nós estamos mesmo, né? Reescreva os provérbios abaixo, separando as palavras. Meu Deus, Janaína, que confusão! Olha lá o jeito que está as palavras. Olha os provérbios. Quem com ferro, ferro, com ferro será ferido. Janaína, não entendi nada. A frase A está escrito assim. Quem com ferro, ferro, com ferro será ferido. Mas está escrito tudo emendado. Mais vale um passo na mão do que 2 voando. Cavalo dado não se olha os dentes. Quando não quer, 2 não briga. Água passada não move moinhos. Mas tudo emendado. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar essas palavras. Uma frase, ela é escrita com palavras. Uma frase, ela tem palavras e tem espaços. Uma frase é formada por palavras. Então, a primeira frase lá, a A, ela tá escrito assim, ó. Quem, olha lá, quem, espaço, com ferro, espaço, fere, espaço, com ferro, espaço, será, espaço, ferido. Então, ó, quantas palavras ela tem? Então, ó, quem, espaço, com ferro, espaço, fere, espaço, com ferro, espaço, será, espaço, ferido. Então, é assim que nós vamos fazer, ok? Ela tem que ter uma palavra e espaço, outra palavra e espaço, tá? Não pode ser tudo emendado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever esses provérbios, porque são provérbios que nós conhecemos, ó. Quem com ferro fere, vírgula, com ferro será ferido, tá? Tem que ter os espaços. Reescreva os provérbios, colocando-os em ordem, depois separe as sílabas das palavras e classifique em relação ao número de sílabas. Olha lá, late, morde, que, cachorro e não. Então, vocês vão colocar os provérbios em ordem. Tá até numerado, ó. Cachorro que late não morde. Então, olha lá, ó. Cachorro é a palavra 1. Que, espaço, que é a palavra 2. Espaço, late é a palavra 3.
espaço. Late, espaço, né? Não é a palavra 4, espaço. Morde é a palavra 5, espaço. Aí tem lá, vocês vão completar a frase e vão fazer a separação silábica. Então vai estar lá, ó, cachorro que late não morde. Vão separar e vão classificar. Quanto, né? Se é silábica, monossilábicas, né? De sílaba, monossílaba e assim por diante, ok? A mesma coisa. Caiu na rede é peixe. Então, ó, caiu, espaço, na rede, espaço, é, espaço, peixe, e assim por diante. Complete as palavras com F ou V. Bife, valor, canivete, verde. Fofo, vermelho, forro, fogo, forçudo, vespa, veterano, figo, viajar, farinha, valor e foto. Matemática. Vamos lá então para matemática. Adoro aula de matemática. Geometria, linhas retas e curvas. A linha reta segue sempre a mesma direção. Então, ó, a linha reta, ela segue sempre a mesma direção. É infinita, mas sempre a mesma direção. A linha curva muda constantemente a direção, né? Ela faz curvas, né? Compreensão. A espiral de caderno segue linha reta ou curva? Espiral do caderno, tá? Espiral do caderno, deixa eu dar um exemplo para vocês. É isso daqui, ó. Isso daqui, ó, esse ferrinho aqui, ó, é o espiral do caderno. Então, ela segue em linha reta ou ela faz curva? Com um barbante, faça uma linha reta e outra curva. Então, vocês vão pegar um pedacinho de barbante, de uma linha, e vão fazer uma linha reta e com a outra vocês vão fazer uma curva. E vão colar aí nesse espacinho que vocês têm. Agora, vamos ver exemplos de linhas fechadas. Olha lá. O quadrado é uma linha fechada, o círculo, a estrela, ok? Compreensão. Desenhe abaixo exemplos de linhas abertas e de linhas fechadas, ok? Então, vocês vão ver desenhos de linhas abertas e de linhas fechadas. Posso fazer uma rua, né? É uma linha aberta, uma estrela de linha fechada, né? Uma bola, né? Vamos lá. Polígonos. Polígonos são linhas fechadas, simples, formada por segmentos de reta. Eles recebem nomenclaturas diferentes de acordo com o número de lados que apresentam. Temos lá, ó, o quadrado, o retângulo, né? Os polígonos formados por 3 lados são chamados de triângulos. Olha lá no desenho, tem várias formas. Os polígonos formados por 4 lados são chamados de quadriláteros. Os polígonos formados por 5 lados são chamados de pentágonos. Os polígonos formados por 6 lados são chamados de hexágonos e assim por diante. Circunferência e círculo. Observe. Quando fazemos o contorno de um CD, por exemplo, com um lápis, temos essa linha que se formou e é chamada circunferência. Também são exemplos de circunferência, argola, roda de bicicleta e etc. Se você pintar a região interior, ou seja, o lado de dentro dessa circunferência, você terá o círculo. Então, ó, a circunferência, essa linha que a gente tem, é o contorno. Se eu pintar
o interior, o lado de dentro, eu vou ter o círculo, tá? São exemplos de círculo, a moeda, mesa redonda e etc. O círculo não é um polígono, porque não é formado por uma linha reta, tá? A circunferência sim, porque ela é formada por uma linha. O círculo não, porque é o interior, é o que eu tenho do lado de dentro. É igual se eu pegar o coco. A casquinha do coco pro lado de fora, o coco fruta, é a circunferência. A parte branca do coco, o miolinho, é o círculo, tá? Compreensão. Então, o que eu tenho lá? Olha lá as figuras que eu tenho. Olha lá. Observe as figuras. A figura que representa o triângulo tem quantos lados? Olha lá. 1, 2, 3 lados. A figura que representa o quadrado e o retângulo, tá vendo que eu tenho um quadrado, eu tenho um retângulo, um triângulo, tenho também eu tenho um retângulo, um triângulo, um quadrado e uma circunferência, né? As figuras que representam o quadrado e o retângulo têm quantos lados? Dê uma diferença entre o quadrado e o retângulo. Presta bem atenção, gente. Olha lá os lados do retângulo, é a primeira figura. E olha bem os lados do quadrado. Prestem atenção que eles têm uma diferença nos lados dele. Utilizando as 7 peças do tangram e sem sobrepor nenhuma delas, forme outras figuras com 5 triângulos com o quadrado e o paralelogramo. Podem formar o desenho. Vocês estão vendo que vocês têm um tangram. Deixa eu contar um segredo para vocês falando em tangram. Quando eu estudava, que eu estava no 5º, 6º ano, gente, o que hoje vocês, as crianças do ensino fundamental, já têm o tangram, gente, eu tinha que construir o tangram com a cartolina. O professor de geometria ensinava a construir o tangram. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu passei um dia inteiro construindo um tangram. E as medidas não davam certo. Eu acho que eu gastei umas 3 cartolinas construindo um tangram. Porque depois você tinha que colocar no saquinho, levar pra escola, porque no outro dia a gente ia usar esses tangrams. Era construído. Hoje que as crianças, vocês mesmos, até usam aqueles de EVA, a gente construía. Ai, vou falar um negócio pra vocês. Houve uma época da minha vida que eu tinha birra desses tangram, viu? Observe as figuras que formam o robô. O robô é formado A, por quantos retângulos? B, por quantos círculos? C, por quantos triângulos? D, por quantos quadrados? E E, por quantos losangos? Vocês vão olhar o robô e vão contar. Tá vendo que eles são construídos pelas figuras geométricas, né? Vocês vão contar quantos quadrados tem nessa figura, quantos círculos tem, quantos triângulos tem e vão colocar lá para completar, ok? Observe os preços dos produtos e responda lá no mercadinho. Promoção, higiene. Olha lá a pasta de dente, a escova, o sabonete. Tá tendo promoção. Gabriel comprou 2 produtos diferentes e pagou com moedas, né? R$ 3, sem receber troco. Quais produtos ele comprou? Olha, ele pagou R$ 1. Quais produtos ele pode ter comprado? Tá vendo? Ele ficou R$ 3 e ele não recebeu nada de troco. Quais produtos ele comprou? Tá? Caroline comprou 2 produtos diferentes e pagou com uma cédula de R$ 5 e uma moeda de R$ 1 e ela não recebeu nada em troco. Quais produtos? Quais produtos ela pode ter comprado? Quais produtos ela comprou ali? Ok? Resolva situações, problemas. Maria plantou em um canteiro 23 mudas de margaridas. José plantou outro canteiro com o dobro de mudas de Maria. Quantas mudas José plantou? O dobro. Tudo que é dobro é multiplicado. Lembrando que dobrou, eu multiplico por 2. Se é triplo, eu multiplico por 3. Se é quádruplo, eu multiplico por 4.
Então, ali fala, ó, que o José plantou outro canteiro com o dobro, o dobro. Então, vou multiplicar as 23 mudas da Margarida por, o dobro eu multiplico por, tá? Rafael tinha 32 balas de chocolates. Deu a seu irmão 11 balas. Quantas balas sobraram para o Rafael? Então, quando eu dou alguma coisa, eu estou dando, é sinônimo de... Qual é a ideia desse problema? Eu estou dando, ele deu, é sinônimo de diminuição, né? Então, aqui é sinônimo de subtração, eu estou subtraindo, ele está subtraindo as balas que ele tinha, tirando, né? Arme e efetue. Aqui são continhas da unidade da dezena, vocês vão armar. 35 mais 23. Vou só dar o exemplo da primeira, ó. Vocês vão fazer, ó, 35, 5 unidades, 3 dezenas, mais 3 unidades, mais 20 dezenas e vão armar a continha. Vocês têm tanto a adição como a subtração. Lição de casa, vocês têm a leitura e a interpretação de texto, Cachorros Gigantes. Vocês vão ler esse texto que fala sobre o cãozinho do filme Beethoven. Muitos de vocês já assistiram, eu também já assisti. E vão responder as perguntinhas que está fazendo, que é a interpretação de texto, né? Que é o entendendo o texto. Não esqueçam de completar a data da tarefa, da lição de casa, né? Do estudo em casa, tá? Separe a sílaba, separe as palavras e classifique quanto ao número de sílabas. As palavras são usado, cão, cachorros e dócil. Ali nós vamos separar as sílabas, colocar o número de sílabas que tem, igual usado. Quantas sílabas tem? Usado. Número de sílabas e a classificação. Se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Nomeie as figuras geométricas, né? Vocês têm as figuras ali, então vocês vão colocar se é quadrado, se é triângulo, se é retângulo, se é círculo, ok? Ligue as figuras geométricas plana ao objeto. Então, ali, ó, se a televisão ela é um retângulo, se ela é um triângulo, se a bola é uma circunferência, se a pizza é um triângulo, se a caixa de presente é um retângulo e assim por diante. Desenhe um objeto que tenha um quadrado, um triângulo, um círculo e um retângulo, ok? Arme e efetue, eu já expliquei para vocês. Vocês vão armar, por exemplo, dezena unidade. O 37, ele tem 7 unidades e 3 dezenas, mais o 21, uma unidade, 2 dezenas. Coloquem uma embaixo da outra, arme, efetue, continhas de mais, adição e subtração, diminuição, tá? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetido dia após dia, tá? O sucesso é a soma de pequenos esforços que nós fazemos, pequenos. Se a gente fizer um pequeno esforcinho, todo dia, tá? Nós obtemos o sucesso. Juntos somos melhores. Fiquem com Deus. Que vocês tenham agora uma ótima aula, tá bom? Sintam-se abraçados, sintam-se beijados por mim, pelos professores e pelos amigos de vocês. Fiquem com Deus.